Maravilha, que legal. Kátia, muito obrigada por essa oportunidade. Eu faço das suas palavras as minhas, né? Eu adoro estar aqui, também poder aprender com você. Você aí que me iniciou em tanta coisa. E olá, todo mundo que está aqui com a gente agora. Muito prazer. Eu sou a Beatriz Conte Naves. Atualmente eu sou médica, né? Tenho a formação dentro da medicina do esporte e do exercício. E vou contar um pouco para vocês como que eu me tornei essa médica. E também hoje atuo em diferentes partes da medicina do esporte, né? Porque muitas vezes ali a pessoa acha que a medicina do esporte é só para atleta de alto rendimento, para atleta que vai para as Olimpíadas, e isso não é uma verdade. A gente sabe hoje que o médico do esporte ele vai englobar diferentes problemas de saúde, desde doenças crônicas ou até reabilitar alguma dor, alguma limitação. Pode atuar também no processo de composição corporal, falando de suplementação, emagrecimento, enfim. E também sou atleta, né? Atualmente faço triatlon, já pratiquei corrida, corrida tanto de atletismo, curta de 100 metros, quanto corrida de rua. E acha que é válido, Kátia, falar um pouco do currículo, da minha formação? Sim, sim, eu queria até que você contasse, né? Uma coisa que eu fiquei pensando que eu nunca te perguntei, e agora, quando Uhum. você estava falando, né? Como eu tenho essa vivência em casa, né? A coisa que mais Aham. perguntam para a Lígia que faz medicina é o que você vai fazer, né? Qual a especialidade É. que você vai escolher? Em que momento da sua história deu essa Legal, luz? Ah, eu legal. quero olhar para, né, a medicina do esporte, porque é algo muito recente no Brasil. Certo. Eu Uhum. confesso que até uns 5 anos atrás eu não conhecia, né? Tive acesso a toda essa dinâmica há mais ou menos uns Uhum. 5 anos. Nós nos Uhum. conhecemos há 2 anos e meio, mais ou menos, foi quando eu Uhum. estava me preparando para ir para Chicago. E foi assim uma surpresa para mim entender que existia realmente alguém especializado nessa área e o Uhum. quanto isso faz falta, né? Eu me lembro que antes, quando as meninas eram pequenas, elas passavam por uma pediatra que tinha uma Uhum. especialidade em esportes e como elas faziam muita atividade, a própria equipe da qual elas faziam parte tinha indicado. E eu pedia muito para ela: me atende, me atende. Ela: não, Kátia, eu não posso, só posso atender a criança. Mas o que você faz, ninguém faz, me atende. Ela: É. não, Kátia, eu não posso. E de repente, né? Eu cruzo com a Bia que faz o que a pediatra das meninas fazia. E foi muito positivo, foi um ganho muito significativo para mim, né? Em que Uhum. momento deu esse clique em você, essa luzinha em Legal. você? É, você sabe que essa pergunta ela é muito frequente, né? Na faculdade tem meio que isso, mas e aí, você vai fazer residência do quê? Vai se especializar em quê, né? Porque hoje é muito difícil um médico ficar como clínico geral. Ele pode ficar um breve período ali da vida, mas com certeza ele vai acabar encaminhando ali para um setor mais específico, até para a gente ter um pouco mais de cuidado, né? Medicina é gigante. E aí sempre vem essa pergunta, Bia, da onde? Contextualizando, aqui no Brasil, a medicina do esporte tem em torno de 10 a 15 anos. Tem essa janela Nossa. um pouco e nasceu ali do serviço da USP com a Unifesp. E lá atrás eram assim, 3 vagas para USP e em torno de 5 para a Unifesp. Então a gente tinha 8 médicos do esporte por ano. Por isso que Nossa. ainda é muito difícil ver um médico do esporte real, que eu digo assim, que fez residência médica, porque hoje, para se tornar médico do esporte no Brasil, tem 2 vias. Ou você faz a residência médica, que são mais 3 anos, ou você faz uma pós-graduação vinculada ao MEC, espera 6 anos e presta uma prova de título, mas claro que assim, a formação é muito diferente, né? Quem faz uma pós vai ter ali encontros meio que mensais, e quem faz a residência vai vivenciar durante 3 anos aquela experiência a fundo de 60 horas semanais. E aí, Sim. contando um pouco da minha jornada, eu me formei médica pela Faculdade de Medicina do ABC, e essa informação é a chave para eu ter me tornado médica do esporte, vou explicar por quê. Segui na residência de Medicina do Esporte e do Exercício pela Prevent Senior, que a ideia, na verdade, é o grupo New On, que é um grupo específico que cuida de esporte, né, que é a Casa do Esporte Sim. vinculada ao IBIR, ali na frente. Durante a minha residência, eu fiz, no meu R1, uma pós-graduação em tratamento da obesidade e do emagrecimento pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Fiz no meu R2, que é o segundo ano da residência, uma especialização em transtornos alimentares pela USP, né, pela HC, aquele Instituto de Psiquiatria, bem focado em compulsão, distorção de imagem, como a gente lida com o alimento. No meu R3, fiz um fellowship, que é assim, depois da residência, a especialização da especialização, na Care Club, que é bem focado em endurance, corrida de rua, triatlon. Fiz mais ou menos ali 10 anos para me tornar a médica que eu sou. E engraçado que assim, eu entrei na medicina ali.
no final do meu primeiro, segundo ano do ensino médio, eu tinha vontade de ser médica muito porque a minha família trouxe um histórico muito forte de câncer, né, que são neoplasias Uhum, ginecológicas, então assim, perdi muitos entes queridos muito nova, então meus avós, tias, madrinha, até primos muito novos. uhum. E ali, quando eu estava no ensino médio, isso mexeu comigo. E aí, eu olhando aqueles médicos, eu falei, isso faz muito sentido. Olha tudo que eles estão fazendo pela minha família, né? Poxa, hoje eu não posso fazer, porque naquela época eu era muito criança, muito nova, não tinha esse conhecimento. Daí eu Sim. pensei, e se eu estudar? Me tornar essa médica, olha quanto que eu vou poder talvez ajudar pessoas vivas da minha família e quantas outras pessoas no mundo eu não vou poder ajudar. Sim, sim. Então, e eu tive também apendicite nesse caminho, me Nossa. internei, aí você sabe que isso, quando a gente entra de fato com ali o cotidiano do hospital, a gente é tocado, né, de alguma forma. Decidi ser médica. Só que eu já tinha na minha cabeça que eu seria médica, então, oncologista. Kátia, eu tinha certeza Nossa. absoluta. Eu fazia cursinho já falando para as pessoas. Eu fiz poliedro e ângulo. Eu falava, gente, eu vou ser médica oncologista. Eu não tinha dúvida. E, de fato, eu entrei na faculdade, né? Antes de entrar em medicina ali, fiz um pouquinho de direito na USP, veterinária na Unesp, porque era muito difícil na época passar. Entrei na ABC quando eu tinha 20 anos convicta, sem sombra de dúvidas, que eu seria médica oncologista. Então, ao longo dos meus 4 primeiros anos de formação, eu fiz um currículo muito sólido na parte da oncologia, porque os Nossa, que interessante. oncologistas, eles assim são muito centrados em estudos, porque Sim, é muito novo, assim, quimioterapia, radioterapia, é muito sério você aplicar isso. sim. Então, eu sabia que eu tinha que estudar muito e a fundo, assim, eu tinha que fazer artigo, eu fui fazer iniciação científica, tudo na oncologia, que eu sabia que lá na residência isso ia me dar ponto. Sim, é Então, um veja, tratamento que está em constante evolução, né, a oncologia. constante, é muito rápido. Então, veja, Kátia, eu já passei o ensino médio, passei as épocas do cursinho, né, os anos, mais Sim. 4 anos da minha graduação totalmente focada. Se você pega o meu currículo, é assim, ela fez iniciação em câncer de mama masculino, que é uma coisa super baixa no Brasil, né, Sim. 1% Uhum. só. Eu fiz estágios, Kátia, todas as minhas férias. Eu passava lá no setor da oncologia, do HC, da Nossa. BC. Eu não ficava assim, férias, vou viajar. Eu ia lá estudar. quatro Aham. anos convicta. E aí, em casa, meus pais falavam, Bia, mas será? Porque é muito duro. Eu não tinha muito incentivo, assim. A minha mãe achava que eu ia sofrer, porque eu já tinha visto muita coisa ali pequena. Eu falei, não, mãe, eu vou ser, certeza, eu amo estudar isso. Beleza. Paralelo a isso, eu era atleta de atletismo, Sim. forte. Eu cheguei a bater o recorde da Intermed. A ABC, que nem eu disse para vocês, a minha faculdade é muito forte na Intermédio. Naquela época a gente estava numa onda de grandes vitórias, então o esporte era muito fomentado. E Sim. eu tive uma evolução rápida, do tipo assim, eu me tornei atleta da Nike, eu me federei por Assis e Americana, eu ganhei uma representatividade muito grande na minha faculdade muito rápido. E isso foi muito porque, em paralelo à faculdade, eu tentava estudar. Por exemplo, como que os alimentos vão me ajudar? Sem nem saber que a medicina do esporte existia. Sim, sim. Que é dieta? Será que tem um treino que eu faço ali na academia que vai potencializar minha velocidade? Sem nem assim pensar em fisiologia e tal, porque eu tava na época da oncologia. Sim, E sim. aí eu fui me desenvolvendo tanto que as outras meninas da minha equipe, eu tava numa equipe de 100 pessoas mais ou menos, começaram a perceber. E eu lembro, Kátia, que no meu terceiro ano elas faziam fila no intervalo para vir me perguntar o que que eu ia comer, que horas que eu dormia, por que que eu não ia nas festas, porque elas sabiam que estava tendo ali um ganho nos Sim, sim. resultados. E aí, então, eu era uma atleta muito forte, que tinha um conhecimento legal, mas assim, usava puramente pro atletismo e queria ser oncologista. Quando virou do meu quarto pro quinto ano, que eu tava assim na ascensão, eu tinha já ganhado muitas medalhas, eu tava com vários contratos muito sérios de competir. Eu ia tirar o quinto e o sexto ano, que são os anos mais importantes do internato, para focar no Sim. atletismo. Eu ia Nossa. continuar estudando, mas assim, na minha cabeça eu falei, eu vou correr quinto e sexto, depois eu passo na residência em clínica e vou ser oncologista mais pra frente. E estourou a pandemia. E eu lembro, Kátia, que Nossa. foi tão marcante que, assim, eu lembro que eu tava numa ascensão de treinos, porque a gente fazia período de base ali em janeiro, dezembro, então, assim, eu não fui viajar, não fiz nada, eu só fiquei treinando. E quando foi na semana da minha primeira competição do ano, que basicamente ia abrir o calendário, minha técnica me liga e fala: olha.
Nem viaja. A gente ia viajar, porque geralmente era mais no interior, nem viaja, porque estão falando de um vírus novo, não vai ter essa competição. E aí eu fiquei no chão, eu falei, como que não vai ter? Tô aqui treinando há 3 meses, focada, e eu era muito séria com a alimentação, hidratação. Não vai ter. E estourou a pandemia, que foi quando deu, sabe? Parou Sim. tudo, Lockdown lockdown, mesmo. foi nessa época. E aí, Kátia, eu passei 50 dias em negação, e estava acontecendo isso com o mundo. 50 dias foram os dias que eu precisei. Pensando, eu não vou perder tudo que eu treinei. Eu treinava na rua, eu treinava subindo escada de prédio. Eu pensava, isso vai passar, e assim, eu vou sair na frente porque eu tô treinando e eu não vou abrir mão. Uhum. E aí, na época, eu morava com duas amigas, minhas duas melhores amigas, né? Cola e Samu, que são apelidos da faculdade ali, viraram pra mim quando deu 50 dias e falaram: Olha. Eu não sei o que que você quer da sua vida, mas estourou uma grande pandemia no mundo. O mundo está caótico, a medicina precisa de médicos. Naquela época, Kátia, estava rolando aqueles contratos dos Sim, atuais estudantes se formarem mais cedo, de sim, tanto sim. médico que faltava. E a gente tinha, olha que absurdo, tinha aula de como aprender a fazer declaração de óbito. De tanta morte que tinha, não tinha médico para laudar. Olha que loucura. E os meus professores da época estavam assim, exaustos mentalmente, sabe? E aí me Uhum. chamaram, as duas e falaram assim: minha filha, é o seguinte, a faculdade inteira tá se doando, tá todo mundo estudando pra prova da residência, ninguém mais tá pensando em correr, só você que tá nessa, tipo, acorda, né? Deram ali Uhum. um checkmate na minha vida. E aí eu falei, cara, então, calma aí. Ó, tá um super sofrimento, muito difícil. Naquela época, os hospitais eram super vazios, era tipo assim, Sim. cena de terror, Kátia, porque era um paciente muito afastado do outro, cheio daqueles negócios respiratórios, sabe? Era um monte de coisa que a gente não tinha nem como estudar na faculdade. Uhum. E aí eu falei, cara, eu tenho uma parte muito séria e muito forte do esporte que eu não vou abandonar. Eu não posso mais ser atleta. E aí eu entrei numa sinuca e eu pensei assim, eu não quero mais ser oncologista porque já está muito difícil lidar com o sofrimento, com o hospital, com mortes hoje. Imagina se eu levar isso pro resto da minha vida. A bagagem que eu vou carregar, realmente talvez meus pais estavam certos. E o fato de eu ter essa bagagem tão grande que eu estudei e falei, como é que eu posso levar isso para minha vida de alguma forma que eu vá usar, né? Porque olha tudo que eu Uhum. investi, eu não posso jogar fora, simplesmente abandonar. Aí que alguém, eu lembro que uma veterana minha, mais velha, falou assim: Meu, eu acho que existe alguma coisa de medicina do esporte. Vai estudar isso, vai ver se isso existe. E aí, como era pandemia, muita coisa online, tinha muito congresso online. Foi aí que eu assim, larguei tudo de treino. Eu peguei toda a minha energia que eu usava para treinar, investi em estudar, fui atrás de todos os médicos do esporte formados. Eu tenho essas conversas até hoje. Eu fui atrás de todos os residentes para saber onde que tinha residência, quais cursinhos que eu já podia fazer para passar nessa residência, o que que eu tinha que mudar no meu currículo, que até então eu tinha 4 anos de oncologia, o que que eu tinha que Sim. fazer, trabalho, publicação. Eu fui assim, num ano, sei lá, em uns 10, 12 congressos online. Estudei muito, vi que existia, vi os serviços, e aí decidi que eu ia para medicina do esporte. E mais, naquela época estava abrindo o serviço que eu passei, que era da New On, que só iam ter 2 vagas, e eu queria muito, muito, muito passar lá, porque era a residência que estava patrocinando as Olimpíadas da época. Aham. E aí eu entrei nessa, e basicamente assim, Kátia, eu passei 2 anos com uma mentalidade fixa, que eu ia ser médica do esporte na Prevent Senior, tanto que no dia da minha entrevista, eu tava em quinto, eu precisava ganhar um 10 para atingir ali. E Aham. eu olhei no meu chefe, no rosto dele, o chefe que foi durante 3 anos, falei, Sim, doutor sim. Gustavo, se você não me passar agora nessa prova, eu vou sair daqui, eu vou continuar estudando, mas eu vou ser médica do esporte pela Prevent Senior, porque sabia que ela ia me dar um futuro bem, bem grande dessa Sim. parte de alto Uhum. rendimento, Olimpíada. E foi assim que eu me tornei médica do esporte. Que loucura, né?